Imagine por um instante que tudo o que você viveu até hoje nos seus relacionamentos não foi por acaso. Que cada encontro, cada despedida, cada arrepio e cada lágrima tiveram um motivo maior do que apenas a história que se passou na superfície. Respira fundo e deixa essa ideia entrar. E se as chamadas almas gêmeas não forem apenas contos românticos, mas sim sinais, convites do seu inconsciente? Portas que a vida abre para que você descubra quem você realmente é? Essa é a pergunta que pode mudar sua vida amorosa para sempre. Porque, no fundo, o que Jung nos ensinou é que nada do que acontece dentro da gente é aleatório. Os encontros mais intensos, os que fazem seu coração bater fora do compasso, carregam um peso simbólico, algo que fala diretamente com a sua alma. A conexão de almas gêmeas não é sobre encontrar a pessoa perfeita, é sobre se encontrar através dela. E é justamente aí que muita gente se perde. Porque, vamos ser sinceras, quantas vezes você acreditou que tinha finalmente achado o cara? Quantas vezes pensou, agora vai, agora é real, agora ele é diferente? Só para depois se ver de novo naquele mesmo ciclo, naquela mesma dor, como se tivesse sido enganada pelo destino. Parece até um BO repetido do coração. E você se pergunta, será que é azar? Será que o universo está de brincadeira comigo? Mas e se eu te disser que o que você chama de azar pode ser justamente o seu inconsciente tentando te mostrar algo? Jung dizia que os relacionamentos são o palco onde nossas sombras dançam. E quando você cruza com alguém que mexe com você de um jeito inexplicável, que parece despertar tudo, o melhor e o pior, essa pessoa pode estar espelhando a sua própria alma. É por isso que, quando falamos de almas gêmeas, não estamos falando apenas de romance, de conto de fadas. Estamos falando de uma conexão que ativa, que cutuca, que revela camadas que você talvez nem queria ver. O homem que aparece e parece a peça que faltava, pode, na verdade, estar te mostrando a parte de você mesma que você deixou escondida. Aquilo que você ainda não assumiu. Aquilo que você ainda não curou. E é justamente por isso que essa sensação de completude é tão viciante. Porque, por alguns instantes, você sente que não está sozinha, que alguém te vê, que alguém te entende de um jeito que nem você mesma consegue. Só que junto com esse êxtase, vem a dor. Porque o mesmo espelho que mostra sua luz também escancara sua sombra. E aí você precisa escolher: vai correr e tentar se anestesiar, ou vai encarar esse reflexo e usar essa conexão como um portal de transformação. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele frio na barriga que não é só paixão, mas também medo. Aquela mistura de querer se entregar, mas também de querer se proteger. Isso é a linguagem da alma. É a sua psique avisando: aqui tem algo grande acontecendo. Porque a alma gêmea, no olhar junguiano, não é só a parceira de vida, é a parceira de evolução. E deixa eu abrir o jogo com você. É justamente agora que eu preciso que você fique comigo. Porque nos próximos minutos, a gente vai mergulhar fundo naquilo que ninguém nunca te contou sobre esse mito da alma gêmea. Eu vou te mostrar porque muitas vezes você acha que encontrou a sua, quando na verdade encontrou apenas a projeção do que faltava em você. E se você sair agora, pode perder a peça que faltava para finalmente entender por que sua vida amorosa parece um quebra-cabeça que nunca fecha. Então, segura firme. Porque a partir daqui, você não vai mais olhar para os seus relacionamentos do mesmo jeito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando foi a última vez que você sentiu que alguém te via de verdade? Sem máscara, sem performance, sem aquele jogo de persona que a gente aprende a sustentar só para ser aceita? Porque Jung falava muito disso. A persona é a máscara que usamos no mundo. É o que você mostra para ser amada, aprovada, validada.
Só que quando você encontra essa tal alma gêmea, parece que essa máscara cai. Ele te vê e você se assusta, porque de repente não tem onde se esconder. Esse é o poder de uma conexão de almas gêmeas. Ela atravessa a persona e toca direto na sombra. E aqui mora a grande revelação. Aquilo que você mais rejeita nele pode ser exatamente o que você não aceita em você mesma. Pensa comigo, já aconteceu de você odiar um jeito dele, uma atitude, um defeito e depois perceber que você também carrega isso? Que talvez você só não tenha coragem de admitir? Isso é projeção. É quando a sua mente pega algo seu, joga no outro e diz: "Tá vendo? É ele que é assim, não eu." Mas a alma gêmea não deixa você se enganar. Ela vai cutucar esse ponto até você olhar de frente. E olha, pode ser doloroso, porque não é fácil encarar as próprias feridas. Mas é libertador, porque é nesse processo que você cresce. A conexão de almas gêmeas não vem para te dar conforto, vem para te dar consciência. E quando você aceita isso, algo dentro de você se expande. Por isso, eu quero que você guarde essa frase agora. Toda relação que termina é um convite do seu inconsciente para um novo começo. Se um amor foi embora, se uma conexão se rompeu, não foi porque você não merecia. Foi porque aquela alma já cumpriu o papel de te mostrar algo. E agora é você quem precisa caminhar. E é justamente esse caminhar que diferencia quem se perde em ciclos infinitos de dor, de quem desperta e começa a criar um novo padrão de amor. Antes de seguir, deixa eu te pedir uma coisa. Se até aqui alguma ficha já caiu dentro de você, se esse papo fez você lembrar de alguém, ou perceber que certas histórias da sua vida tinham um significado mais profundo, eu quero que você deixe um like agora. Mas não por mim. Faça isso por você. Porque esse simples gesto vai ser como um "eu assumo" diante da sua própria jornada. E além disso, é o que vai fazer você continuar recebendo esse tipo de conteúdo que toca fundo na alma. Agora, presta atenção. A conexão de almas gêmeas não é sobre dependência. Não é sobre precisar do outro para ser inteira. É sobre reconhecer que, sim, existe uma parte de você que só acorda quando encontra um reflexo lá fora. Mas, depois que essa parte desperta, o verdadeiro trabalho é seu. É você quem precisa integrar essa sombra, essa luz, esse arquétipo que veio à tona. E olha que louco! Jung falava que cada relacionamento é como um laboratório do inconsciente. É onde a gente testa, experimenta, erra, acerta, até finalmente entender quem somos. Então, talvez aquela pessoa que você chama de amor da sua vida seja, na verdade, o professor mais duro que a sua alma já teve. Você já percebeu que os amores mais intensos não são os mais fáceis? Eles te quebram, te desmontam e, ao mesmo tempo, te refazem. Porque a alma gêmea não vem para confirmar o que você já sabe. Vem para te mostrar aquilo que você não queria encarar. E é aqui que a maioria desiste. Porque não aguenta olhar para a própria sombra. Não aguenta ver no outro o reflexo do próprio medo, da própria carência, do próprio vazio. Mas se você consegue atravessar esse espelho, aí sim você chega mais perto de quem você realmente é. E é isso que eu quero que você entenda. A conexão de almas gêmeas não é um final feliz. É um início verdadeiro. Então vamos continuar. Respira fundo mais uma vez e me acompanha, porque daqui em diante a gente vai mergulhar ainda mais fundo nesse mistério que tanto mexe com você. A verdade é que quando falamos em alma gêmea, não estamos falando de encontrar alguém para completar um vazio. Estamos falando de se olhar no espelho da própria psique e ter a coragem de se reconhecer inteira. É difícil, eu sei, porque a gente cresce ouvindo histórias de amor que vendem a ideia de metade da laranja, da tampa da panela, do "só vou ser feliz quando encontrar alguém". Esse imaginário coletivo molda nossa mente desde pequenas. Mas Jung nos convida a quebrar essa narrativa.
Ele nos lembra que o que buscamos fora é, na maioria das vezes, uma representação simbólica do que falta dentro. E sabe qual é o perigo? É quando você se perde nessa busca e confunde projeção com destino. É quando você acredita que aquela pessoa é a escolhida, sem perceber que, na verdade, você está apaixonada pelo reflexo de uma parte sua que estava adormecida. Deixa eu ilustrar isso com uma cena que talvez já tenha acontecido com você. Você conhece alguém e logo no primeiro encontro sente como se já o conhecesse há anos. O papo flui, o coração dispara, você sente que o universo conspirou. Mas, com o tempo, começam a aparecer coisas nele que te irritam, que te ferem, que te desafiam. E é aí que entra o ponto crucial. Você vai ver isso como um defeito dele ou como um espelho seu. Porque a alma gêmea, no olhar simbólico, é isso. Um portal para você enxergar a si mesma através do outro. E sim, pode ser lindo e pode ser doloroso ao mesmo tempo. É como se o universo dissesse: "Tá vendo? Essa pessoa te mostrou uma parte de você que estava escondida. E agora? Você vai assumir ou vai continuar fugindo?" E aqui eu quero que você perceba uma coisa importante. Quando você sente aquela dor profunda depois que uma conexão intensa termina, não é apenas a ausência da pessoa, é a ausência da parte de você mesma que ela ativou. É como se você tivesse acordado para uma versão sua e, de repente, quisesse voltar a dormir. Mas já não dá. Uma vez que você vê, não tem como desver. E eu preciso que você fique aqui comigo, porque daqui a pouco eu vou te mostrar por que a maioria das pessoas se perde nesse momento. Porque em vez de usar a conexão como um caminho de individuação, como dizia Jung, elas caem no ciclo da dependência, da obsessão, da repetição. E você não quer repetir mais esse padrão, certo? Então segura firme, porque essa próxima parte pode ser a chave que você estava buscando. Agora, pensa comigo. Quantas vezes você já se pegou dizendo frases como "ele me completa", "sem ele eu não sou nada", "ele me entende como ninguém"? Todas essas frases parecem românticas, mas escondem uma armadilha. Porque quando você coloca a responsabilidade da sua inteireza no outro, você entrega seu poder. Você deixa de ser protagonista da sua jornada psíquica e vira coadjuvante de um romance que nunca vai te satisfazer de verdade. E é aqui que entra um dos conceitos mais poderosos de Jung: o ânimos e a ânima. Em termos simples, é como se dentro de cada mulher existisse uma imagem inconsciente do masculino. É aquele homem ideal que você carrega, não por escolha, mas porque ele foi moldado pela sua história, pela sua cultura, pela sua infância. E quando você encontra alguém que se encaixa nessa imagem, é como se a ficha caísse. É ele. Só que na maioria das vezes, você não está vendo o homem real. Você está vendo o seu ânimos projetado nele. E aí, quando o real não bate com o ideal, vem a frustração. Mas olha só que revelação. Se você entender esse processo, você ganha liberdade. Porque em vez de se prender à projeção, você começa a integrar esse ânimos dentro de você. Ou seja, você para de buscar fora e começa a desenvolver dentro a força, a clareza, a presença que você tanto admira. É por isso que eu digo, a conexão de almas gêmeas é menos sobre romance e mais sobre individuação. É sobre se tornar quem você realmente é. E amiga, é aqui que eu quero fazer um convite muito sério. Se até aqui você já percebeu que esse conteúdo está abrindo janelas dentro da sua mente, eu quero que você se inscreva agora no canal. Mas não por formalidade. Se inscreva porque o que vem pela frente é ainda mais profundo. E se você não continuar acompanhando, pode perder peças essenciais desse quebra-cabeça. Agora, deixa eu te levar mais fundo. Você já reparou como, em toda grande história de amor, existe também um grande conflito? Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, até nas novelas brasileiras que a gente cresce assistindo. Sempre existe uma barreira, um drama,
algo que parece impossível de superar. Isso não é acaso, isso é arquétipo. O arquétipo da amante, por exemplo, traz consigo a paixão avassaladora, mas também a dor da entrega. Ele nos ensina que amar é, de certa forma, morrer um pouco. É deixar cair uma parte da persona para se revelar mais nua, mais vulnerável. E esse processo é assustador, porque ninguém gosta de se despir diante do outro, principalmente de se despir emocionalmente. Mas, ao mesmo tempo, é nesse despir que você encontra a verdade. E é por isso que, muitas vezes, a alma gêmea é também aquela que te machuca mais, porque ela tem acesso a partes suas que ninguém mais toca. Ela tem a chave da porta que você mesma fechou. E aqui eu quero que você lembre de uma frase. Aquilo que você mais rejeita no outro pode ser exatamente a sua própria sombra pedindo para ser vista. Talvez a sua raiva não seja sobre ele ser frio, mas sobre você reprimir sua própria frieza. Talvez sua dor não seja porque ele é distante, mas porque você nunca aprendeu a sustentar sua própria solidão. Talvez a sua carência não seja sobre o amor dele, mas sobre a falta de amor próprio que você ainda não construiu. E é justamente por isso que essas conexões são tão intensas. Porque, em vez de suavizar suas feridas, elas escancaram. E você se vê obrigada a olhar para dentro. Então, se a gente voltar à pergunta inicial, o que é uma alma gêmea? Talvez a resposta não seja sobre destino, mas sobre espelho. Não é sobre encontrar a metade da laranja, mas sobre encontrar a coragem de olhar para a fruta inteira que você já é. E deixa eu reforçar. Eu sei que isso dói. Eu sei que às vezes dá vontade de voltar para aquela ilusão confortável de acreditar que o amor certo vai resolver tudo. Mas eu também sei que você não estaria aqui, me ouvindo, se não estivesse pronta para algo maior. Porque se você chegou até aqui, é porque existe dentro de você uma mulher que não quer mais viver no automático. Uma mulher que está cansada de repetir padrões. Uma mulher que, no fundo, sabe que a alma gêmea mais importante é a própria alma dela. Agora, a gente chega numa parte ainda mais delicada, mas também a mais libertadora. Porque, até aqui, falamos da alma gêmea como espelho, como portal, como aquele encontro que te joga contra sua própria sombra. Mas tem algo ainda mais profundo que Jung nos ensinou. A alma gêmea, muitas vezes, não é uma pessoa, é um processo. Sim, eu sei, parece estranho. A gente está acostumada a colocar o título de alma gêmea em alguém que passou pela nossa vida. Mas e se essa alma gêmea fosse, na verdade, uma jornada de integração interna? E se cada pessoa que cruzou o seu caminho fosse apenas um capítulo desse livro, maior que é a sua individuação? Jung dizia que a individuação é o processo de se tornar quem você nasceu para ser. Só que ninguém faz isso sozinha. O inconsciente precisa de gatilhos, de experiências, de encontros que ativem partes escondidas. E é por isso que a vida coloca certas pessoas no seu caminho. Elas são como iniciadores. Elas ligam chaves que estavam apagadas dentro de você. Você já parou para pensar que talvez aquela pessoa que você chama de o grande amor perdido tenha vindo apenas para acordar um arquétipo seu? Talvez o arquétipo da amante que te fez redescobrir o prazer, ou o arquétipo da vítima que te mostrou onde você ainda se sabota, ou até o arquétipo da heroína que surge quando você decide dar a volta por cima depois de um término. Cada uma dessas pessoas que mexem com a gente são, de certa forma, terapeutas disfarçados. Eles não estão conscientes disso, claro, mas sua alma sabe, e a sua alma reconhece que aquele encontro era necessário. É por isso que, quando a gente tenta prender a pessoa, quando insiste em segurar uma história que já cumpriu seu papel, a vida dá um jeito de soltar. E dói. Dói muito. Mas, no fundo, essa dor é o parto de uma versão sua que estava nascendo. E eu quero que você lembre agora de uma frase que pode ser difícil de aceitar, mas é profundamente verdadeira.
Toda relação que termina é um convite do seu inconsciente para um novo começo. Isso não é sobre perder, é sobre avançar. Só que aqui entra uma armadilha. A gente, muitas vezes, fica presa no complexo da vítima. Sabe quando você sente que a vida te castiga, que os homens sempre te deixam, que nada dá certo? Isso é um complexo, ou seja, uma ferida emocional que cria um padrão de repetição. E adivinha, cada alma gêmea que aparece pode acabar ativando esse mesmo complexo, até que você decida quebrar o ciclo. E olha, eu sei que você já está cansada de sofrer por amor. Sei que já pensou, talvez não tenha ninguém para mim, ou até, acho que não nasci para ser feliz no amor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse tipo de pensamento não vem da sua essência, vem do seu complexo. E complexo não é sentença. Complexo é desafio. Ele está aí justamente para ser dissolvido. E como se dissolve? Reconhecendo, olhando no espelho sem fugir, nomeando a dor, aceitando que sim, você tem uma parte que ainda repete o mesmo padrão, mas também aceitando que dentro de você existe algo maior que o padrão. Existe uma força que está sempre pedindo para emergir. E talvez essa força seja o que Jung chamava de self, o centro da sua psique, aquilo que você realmente é, além de todas as máscaras, além de todos os traumas. O self é a sua verdadeira alma gêmea. E aqui eu preciso de novo te pedir, fica comigo, porque o que vou te mostrar agora é o que diferencia quem fica presa em relacionamentos tóxicos e repetições infinitas, de quem desperta e encontra um amor verdadeiramente transformador. Mas antes, deixa eu te pedir um gesto simbólico. Se alguma parte dessa fala já tocou fundo em você, se fez você lembrar de algo ou de alguém que ainda dói, eu quero que você escreva nos comentários agora. Eu escolho me enxergar. Esse não é só um comentário. É um compromisso com você mesma. É uma forma de declarar, diante do mundo e diante de si, que você não vai mais viver na ilusão, mas vai caminhar para a consciência. Agora, vamos mais fundo. Você já percebeu como muitas vezes você se apaixona justamente pelo que falta em você? É aquele cara livre, desapegado, que você admira porque você mesma se sente presa? Ou aquele homem decidido, firme, que te atrai porque você mesma ainda se sente insegura? Isso é o ânimos em ação. É a sua psique projetando no outro a força que você ainda não incorporou. E sabe o que acontece quando você integra isso? Você para de se apaixonar por espelhos distorcidos. Você começa a reconhecer o valor real das pessoas, não apenas o reflexo das suas carências. E aí, sim, você tem chance de viver um amor mais maduro. Porque amor maduro não é ausência de intensidade, mas presença de consciência. É quando você consegue dizer: eu não preciso que você me complete, mas escolho caminhar com você porque juntos crescemos. Essa é a diferença. E deixa eu te contar um segredo que ninguém fala. A alma gêmea que fica não é a mais intensa, é a mais consciente. É aquela que topa caminhar junto no processo de individuação. Não porque é fácil, mas porque é verdadeiro. Então, se você já sofreu por perder alguém que parecia ser a sua metade, respira. Talvez ele tenha sido apenas a alma gêmea que veio abrir a porta. E agora, cabe a você atravessá-la. Mas calma, porque eu não vou parar aqui. A gente ainda precisa falar sobre os arquétipos que mais se manifestam nos relacionamentos femininos e como eles se conectam com essa ideia de alma gêmea. Isso vai abrir ainda mais seus olhos. Agora chegamos no último mergulho dessa jornada. E talvez seja aqui que as peças finalmente comecem a se encaixar de um jeito que você nunca tinha imaginado. Porque até aqui falamos da alma gêmea como espelho, como processo, como portal para sua própria consciência. Mas existe mais um ponto essencial: os arquétipos que você ativa nos relacionamentos. Jung nos mostrou que dentro de nós existem imagens universais.
padrões de energia que atravessam culturas e épocas. São os arquétipos. E nos relacionamentos, alguns deles aparecem de forma gritante. O problema é que, muitas vezes, você não percebe que está vivendo presa em um arquétipo. E isso pode estar sabotando sua vida amorosa sem que você perceba. Vamos falar de alguns deles. O primeiro é o arquétipo da vítima. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que sempre dá errado, de que você não tem sorte no amor, de que sempre sobra para você. Quando você entra nesse arquétipo, o mundo vira um tribunal e você se coloca no banco dos injustiçados. O problema é que, ao viver nesse papel, você atrai exatamente o tipo de relação que confirma esse padrão. Como se a vida dissesse: já que você se enxerga como vítima, aqui está mais uma prova para reforçar sua crença. E a alma gêmea que cruza o seu caminho nesse momento pode ser justamente alguém que ativa esse padrão com mais força. Ele te abandona, te trai, te diminui, mas não porque você mereça, e sim porque sua psique está gritando: olha para isso, para de repetir, quebra esse ciclo. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já esteve nesse papel sem perceber? Quantas vezes confundiu intensidade com amor, dor com destino? Essa é a armadilha da vítima. E reconhecer isso é o primeiro passo para sair dela. Mas existe outro arquétipo muito presente: o da amante. Esse é aquele fogo que queima, que te faz se jogar de corpo e alma, que te dá aquela sensação de estar viva como nunca antes. A amante é poderosa, mas também é perigosa. Porque se ela não está equilibrada, ela te leva a se perder no outro. Você esquece de si. Você vira refém da paixão. Talvez a sua alma gêmea tenha sido, na verdade, o despertar desse arquétipo. Talvez aquele homem que mexeu tanto com você tenha vindo apenas para acender essa chama e depois ir embora. Não porque não era real, mas porque o papel dele era apenas te lembrar que essa energia existe dentro de você. E olha que curioso, muitas mulheres confundem esse arquétipo com o grande amor da vida. Mas o grande amor não é aquele que só te acende, é aquele que te ensina a segurar a chama sem se queimar. E aqui entra outro arquétipo, a heroína. Ela nasce justamente quando você cai e precisa levantar. É quando você diz: chega, eu não vou mais me perder em alguém. É quando você encontra forças que nem sabia que tinha. E cada término, cada perda, cada fim de alma gêmea pode ser, na verdade, o chamado para que a heroína desperte dentro de você. Agora, respira e me diz: não faz sentido que cada pessoa que passou na sua vida foi, de alguma forma, um gatilho para um desses arquétipos? Não é coincidência. É a vida, o inconsciente, usando essas histórias como catalisadores da sua evolução. E é aqui que eu quero que você entenda algo crucial. A verdadeira alma gêmea não é apenas alguém de fora. A verdadeira alma gêmea é o encontro da sua consciência com o seu inconsciente. É quando você integra sombra e luz. É quando você não precisa mais que o outro te mostre quem você é, porque você já se reconhece inteira. E sim, pode existir uma pessoa que caminhe com você nesse processo. Mas essa pessoa não vem para te salvar. Ela vem para caminhar ao seu lado, porque ela também está nesse mesmo processo de individuação. É um encontro de duas inteirezas, não de duas metades. E é esse ponto que muda tudo. Porque quando você entende isso, você para de romantizar a dor. Você para de confundir intensidade com destino. Você para de se prender a histórias que já se cumpriram e começa a escolher de forma consciente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que pode cutucar. Será que você já não encontrou a sua alma gêmea, mas deixou passar porque estava esperando algo que só existe nos filmes? Será que a verdadeira conexão já não bateu na sua porta, mas você não reconheceu porque estava presa em arquétipos de vítima ou amante? É duro pensar nisso, eu sei, mas é libertador.
Porque a partir de hoje, você pode mudar a forma como olha para cada relação. Você pode parar de buscar a metade da laranja e começar a viver como a fruta inteira que você já é. E aqui vai um convite final. Se essa jornada fez sentido para você, se alguma ficha caiu, se você se viu nessas palavras, eu quero que você se inscreva agora. Não porque eu preciso, mas porque essa conversa não termina aqui. O inconsciente é vasto. Os arquétipos são muitos, e cada passo que você dá nessa direção te aproxima de uma versão mais livre, mais consciente, mais inteira de si mesma. Se inscreva porque essa jornada é contínua. Se inscreva porque, assim como eu, você sabe que não veio até aqui à toa. Se inscreva porque sua alma já entendeu. A busca pela alma gêmea sempre começa e termina dentro de você. E eu deixo aqui, como última frase, algo que quero que você carregue. Dentro de você existe uma força que você ainda não conhece. E é essa força que vai te guiar até o amor que você sempre mereceu.